Tem ainda tudo sobre o Flamengo, final de semana super agitado, com demissão do preparador físico e permanência do técnico Sampaoli. Ainda houve tempo para a venda do Matheus França. Vou falar também sobre o Flamengo, que partiu para o plano C na busca por um meio atacante, velho conhecido do torcedor do Palmeiras, Gustavo Scarpa. Tudo sobre as últimas do mercado e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscrever-se, beleza? Bora falar sobre o Flamengo, que final de semana agitado, hein? No sábado, vitória por 2-1 de virada contra o Atlético Mineiro. O Fla foi para vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time que só perdeu um dos últimos 21 jogos. Mas, depois da confusão no vestiário, pós-jogo, em que o Pablo Fernandes, preparador físico do Flamengo e auxiliar do Sampaoli, deu um soco na cara do Pedro, a coisa se tornou um verdadeiro terror. Jogadores foram parar na delegacia, o Pedro, o Thiago Maia, o Everton, o Cebolinha e o Pablo, zagueiro. Esses três foram como testemunha do Pedro na acusação contra o preparador físico. Ao longo do domingo, o Flamengo despediu o argentino de 52 anos de idade por justa causa, era algo natural. Também rolou no final do domingo uma reunião entre os dirigentes do Flamengo e o técnico Jorge Sampaoli para colocar as coisas às claras. Queriam entender o posicionamento do Sampaoli, por que o Sampaoli não saiu em defesa do Pedro e não condenou a atitude do Pablo. No final das contas, o Sampaoli foi mantido como técnico do Flamengo. O treinador afirmou que gostaria muito de seguir, entende que as coisas estão se acertando, e o Flamengo, até pela dificuldade em contratar um outro comandante, optou pela permanência do Sampaoli. Também ficou definido para essa segunda-feira, na reapresentação do elenco, uma multa ao Pedro. Ele será chamado pelo Marcos Braz, que vai repassar ao jogador uma multa, tudo porque o Pedro se recusou a continuar o processo de aquecimento depois das 4 primeiras substituições. O Flamengo ainda poderia fazer uma substituição, mas o Pedro, irritado com o Sampaoli, que não tem lhe dado oportunidades, decidiu se sentar no banco. Ele vai ser multado, vai ter parte dos seus salários ele vai perder parte dos seus salários. E para fechar sobre o Flamengo, tem mais novidades importantes. Matheus França foi vendido nesse domingo pro Crystal Palace, negócio de 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus. Ainda há a possibilidade de o Flamengo embolsar outros 5 milhões de euros se em algum momento da carreira o Matheus França se tornar bola de ouro. Só para arrematar, o Fla ainda tem direito a 20% da mais-valia, ou seja, se o Crystal Palace vender o Matheus França e tiver lucro, 20% do lucro fica com o rubro-negro. A saideira do Flamengo. O Flamengo fez proposta ao Wendel, melhor, ao Zenit pelo Wendel, e essa proposta já foi melhorada. A primeira proposta de 13 milhões foi recusada. O Flamengo fez, durante o final de semana, uma nova oferta de 15 milhões de euros e aguarda para essa segunda-feira uma resposta do time inglês. Hora de te falar sobre Flamengo. O rubro-negro quer porque quer um meio atacante. O nome dos sonhos, o plano A, era o De La Cruz, meio atacante que pertence ao River Plate. Não houve acordo, o River pediu 16 milhões de dólares, valor da multa rescisória. O plano B, o Claudinho. Sempre contei para vocês que a tratativa seria uma das mais difíceis. O Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros, sugeriu a possibilidade de chegar em 18, mas o Zenit pede pelo menos 25 milhões de euros. Diante da dificuldade com o plano A e com o plano B, o Fla partiu para o plano C, que é Gustavo Scarpa, jogador do Palmeiras, foi de graça do Verdão para o Nottingham Forest na virada desse ano. Na Inglaterra não conseguiu jogar, foram só 10 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, 6 jogos como titular, 4 como reserva. O Scarpa tem contrato até junho de 2026. Não parece fazer parte dos planos do Nottingham Forest. A impressão que eu tenho à distância é que o time inglês e os empresários são a favor da negociação com o Flamengo. Quem hoje é reticente é o Scarpa. O Flá vai precisar tentar convencer o jogador de 29 anos de idade a mudar de ideia para defender o rubro-negro, provavelmente para ganhar salário compatível ao que ele tem no futebol inglês e para ter um papel de destaque no rubro-negro. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês, tá? Hora de falar sobre o Claudinho e o Flamengo. Notícia não é boa. O Flamengo desistiu de contratar o meio atacante, que já foi do Corinthians, do Red Bull Bragantino e pertence ao Zenit. Tenho contado para vocês desde o princípio que era uma das negociações mais complicadas por conta da diferença de valores. O Flamengo chegou a sugerir 15 milhões, chegou a oferecer 15 milhões de reais, o Zenit recusou. A última resposta do clube russo foi de que o time espera por uma oferta 10 milhões de euros maior do que aquela feita pelo Flamengo. E diante desse descompasso entre o que oferece e o que pede, o Flamengo desistiu da contratação do Claudinho. O negócio está desfeito, não há mais tratativas.
O Flamengo vai tentar nos últimos dias enfatizar a busca pelo Scarpa. Mas se o Claudinho não vem, o Flamengo tem tratativas com o Zenit para fechar com o Wendel. A primeira proposta de 13 milhões de euros já foi feita e o Flamengo aguarda por uma resposta, também com muita pressa. Dia 2 é o prazo final para inscrições. O Wendel já disse sim ao Flamengo, já topou salário, contrato, tempo, tudo certinho. Falta apenas o aval do Zenit para que o Wendel, que já está na Rússia, treinando por lá, possa ser liberado para passar por exames médicos e assinar esse contrato. Seria mais um reforço do rubro-negro, que trouxe o goleiro Agostinho Rossi, que fechou com o atacante Luiz Araújo, além, é claro, do Alan, volante contratado do Atlético Mineiro por 9 milhões de euros. Quero fechar o vídeo para te explicar tudo o que está acontecendo com o Flamengo. Torcedor do Fla que foi dormir depois de assistir a vitória por 2-1 contra o Atlético em Minas Gerais, deve ter ido dormir super feliz, né? Afinal de contas, o time é vice-líder do Campeonato Brasileiro, uma derrota apenas em 21 jogos. O time voltou a ter chance de ganhar o Campeonato Nacional, está classificado na Copa do Brasil, na Libertadores da América. Copa do Brasil, a classificação para a final está praticamente garantida, enfim. Mas, em meio a tudo isso, rolou situação absolutamente desagradável e inaceitável. Tudo começou quando o Flamengo fez a sua quarta substituição. O Pedro, que estava no processo de aquecimento, apesar de o Flamengo ter mais uma substituição, parou de se aquecer e foi se sentar no banco de reservas. Algo que não é cabível, algo que não é aceitável, merece uma punição, uma multa. Mas a coisa piorou de vez no fim da partida, quando os atletas e a comissão técnica foram para o vestiário. Um preparador físico do Jorge Sampaoli, que é funcionário do Flamengo, Pablo Fernandes, foi tirar a satisfação do Pedro no vestiário, dizendo que ele havia o desrespeitado ao parar de se aquecer e sentar no banco de reservas. O Pedro discutiu com o Pablo, que deu um soco na boca do Pedro. Pedro não revidou, mas a partir dali tomou a decisão de ir a uma delegacia em Belo Horizonte, palco da partida, para registrar boletim de ocorrência contra o preparador físico argentino de 52 anos de idade. Thiago Maia e Everton Cebolinha o acompanharam para servirem de testemunha. Foi registrado o boletim de ocorrência, foi feito o exame de corpo de delito e agora aguarda-se a demissão do Pablo Fernandes. Jogadores do Fla já deixaram bem claro que não trabalham mais com o cara. Se ele continuar no Flamengo, os jogadores não treinam mais. Isso vale a partir de segunda-feira, quando está marcada a reapresentação do elenco. Tudo isso às vésperas da estreia do Flamengo na Libertadores, fase de mata-mata. Mas não para por aí. Jorge Sampaoli também está bastante ameaçado. O técnico argentino ignorou a confusão, o soco na cara do seu preparador físico, não saiu em defesa do Pedro. E isso pegou muito mal com os atletas, que estão cobrando uma providência. Não se descarta a possibilidade de o Sampaoli sair. Que o Pablo Fernandes está fora, não há a menor dúvida, apesar de não ter havido anúncio oficial. Certamente a diretoria do Flamengo não vai cobrar briga com todo o elenco por conta de um preparador físico. E o Sampaoli, como é que fica nessa história? O fato de ter ido a uma coletiva e não ter citado nada, e não ter se posicionado a favor do Pedro, pegou muito mal para ele em relação aos atletas. Só uma última, um dos preparadores físicos é filho do Pablo Fernandes. Então, se o Pablo sair, e tem que sair, é provável que o seu filho também saia. Se o Sampaoli for demitido, o Flamengo precisa pagar uma nova multa? Precisa pagar multa pela rescisão ou dá para aplicar justa causa? Tudo isso está sendo debatido, discutido. Ninguém do Flamengo se pronunciou até agora, até porque o Rodolfo Landim está em período de férias. Não conseguiram contato durante a madrugada, isso vai ser feito ao longo do domingo. O departamento jurídico também deve ser acionado para dizer o que pode ser feito a partir daí para que não se pague multa. Tudo isso está sendo debatido nesse exato momento. Torcedor do Flamengo, que imaginou que teria calma, tranquilidade e paz, certamente está preocupado com toda essa situação. E eu volto assim que surgir qualquer novidade, prometo. Beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente vai se vendo. Abraço, tchau!